Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem. Que bom. Boa Vamos noite, aguardar. professora. Boa noite. Todo mundo recebeu, conseguiu baixar o material que eu coloquei na plataforma. Eu avisei ao Lucas para ele reforçar com vocês, tá? Caso alguém não tenha o costume diário de entrar na plataforma, para que vocês possam ter acesso a esse material que a gente vai trabalhar hoje. Todo mundo está com esse material em mãos? Eu estou. E o restante? Sim, professora. Todo mundo leu, é importante que todo mundo tenha lido, tá, gente? Senão a nossa aula não vai ser tão produtiva, certo? Então, como eu falei lá na nossa primeira aula, como a gente fica meio que impossibilitado de ter os seminários, a gente vai fazer as discussões das infecções com artigos científicos, textos, tá? Que envolvam a questão de tratamento, agente etiológico, o diagnóstico, certo? Então, esse texto é um texto bem interessante para quem leu. Quem foi que leu todo o texto aí e resolveu as 10 questões? Sejam honestos. Eu lhe respondi, Leu não sei todo? se está certo, mas eu fiz. Eu também não sei se está certo, professora, mas eu respondi. Tá, a gente vai corrigir aqui, tá? E só lembrando que essas atividades, vocês estão sendo avaliados constantemente. E se vocês precisarem, né, daquele pontinho lá no final, caso alguém fique para a verificação final, que eu espero que ninguém fique, espero que todos consigam fazer as provas com excelência e chegar na segunda verificação, ao final da segunda verificação já todos aprovados, certo? Outra coisa, antes da gente começar a fazer a discussão do artigo, como já deve ter sido repassado para vocês, agora abriu a possibilidade de nós de dividirmos a nossa atividade em prova valendo 7 e atividades valendo 3 pontos, né, que fica a critério do professor. Na forma presencial, eu costumo trabalhar com atividade dentro de sala de aula, com textos que vocês trabalham, elaboram questões, a gente faz discussão, debate. Os seminários, só que como não teremos os seminários, não teremos essas atividades, eu vou passar uma única atividade pontual que irá valer 3 pontos, tá? Que vai ser um exercício e que vocês vão poder fazer esse exercício em grupo de 5 até, no máximo, 8 pessoas, tá bom? Vou determinar o dia que vocês vão me entregar direitinho e a gente vai corrigir esse exercício em aula, tá? É um exercício fora a revisão que também nós iremos fazer já na última aula próxima da prova, tá? Então, só para recapitular e deixar claro aqui para vocês que a nossa prova vai valer 7 e nós vamos fazer uma atividade valendo 3 pontos. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tudo bem, professora. Tá, então agora eu quero que vocês abram aí o arquivo da atividade. Me deem ok se vocês já tiverem o arquivo aberto aí. Para que a gente possa começar. Todo mundo abriu? Sim, eu já, né? Tá, então eu queria que alguém aí lesse a primeira questão. Quem pode ler aí a primeira questão? Eu posso ler. Tá, vamos lá, Thelma. Leia aí a primeira questão para a gente. Qual teste é considerado padrão ouro no diagnóstico da faringite por Streptococcus pyogenes? O que você colocou? Coloquei cultura de faringe. Cultura de células, na verdade, tá? Sim. Isso, cultura de células, tá? O material
que vai ser coletado, né, o material proveniente da colheita, será um material lá faríngeo, certo? Ou onde estiver um outro foco suspeito da infecção. Alguém colocou diferente, gente? Todo mundo colocou cultura ou alguém colocou lá teste rápido, que é o sorológico, que eles discutem no artigo? Professora, eu coloquei teste rápido. Você colocou teste rápido? Tá, o teste rápido é um dos testes aí que eles discutem como sendo um teste importante, né? Isso eles chegam à conclusão no final do trabalho, mas o teste padrão, né? O teste ouro é o teste de cultura, certo? E por que o teste de cultura ele é considerado o teste padrão ouro? O que Ele vocês acham? tem mais exatidão, precisão no diagnóstico. Isso que a Thelma falou não está errado, é verdade. Por quê? Porque ele vai investigar ali a presença do agente etiológico. Não que o teste rápido também não faça isso. O teste rápido, que inclusive, o tema da nossa próxima questão, se eu não me engano, ele vai investigar lá umas estruturas específicas presentes no agente etiológico, né, no micro-organismo. E a cultura em si vai investigar o quê, gente? Vai investigar a presença do micro-organismo ali naquele foco de infecção do paciente, certo? Vocês sabem como é feita essa cultura? Alguém foi pesquisar? É sempre bom quando a gente enviar um trabalho para vocês, um artigo, vocês não se limitarem apenas no artigo em si, tá? A gente aprende mais quando a gente vai buscar informações externas também. Ah, essa informação não ficou clara. Ah, eu queria saber como é que funciona esse teste. Ah, eu queria saber como é que funciona a cultura. Aí você vai buscar informações externas para enriquecer mais o conteúdo teórico e técnico de vocês, tá? Alguém aí foi investigar como é que essa cultura é feita? Quem pode colaborar aí com a gente? Eu não fiz a pesquisa, professora. Não, mas alguém assim sabe, por alto, como é que essa cultura é feita, que tipo de meio é utilizado? Como é que essa técnica, né? Oi, Vanise, pode falar. É orofaringe, é com suave, é isso? A colheita é feita com suave. Mas depois que eu faço a colheita, né, que eu pego lá o suave, faço a colheita, eu vou transferir esse material para onde? Como é que eu vou fazer essa cultura? O âmbar, né? Âmbar. Não, tá? Não? Pensem, eu preciso fazer o quê? Uma cultura. O que é a cultura? É o ato de cultivar, ou seja, de manter aquele micro-organismo em condições favoráveis, com nutrientes, né? Em condições de temperatura e umidade favoráveis para o crescimento dele. E quando a gente fala de microbiologia, vocês lembram que o crescimento quer dizer o quê? Divisão celular, né? Mitose, proliferação. Então, eu tenho que transferir esse material para um meio de cultivo, uma placa de Petri, ou uma garrafa de cultivo, ou um tubo de ensaio de cultivo, um ambiente estéril, com um meio de cultivo específico para aquele micro-organismo. Porque se eu utilizar um meio em que qualquer bactéria ali naquele meio cresça, eu vou ter crescimento de vários tipos de micro-organismos, não só de bactéria, como de fungo, né? Então, não será viável. Então, quem trabalha nessa parte de diagnóstico, utilizando cultura, tem que ter, né, esse conhecimento técnico, esse preparo técnico para saber fazer esse procedimento. Não é simplesmente pegar o material, jogar no meio de cultivo e esperar o milagre acontecer. Não. Né? Cada micro-organismo ele tem as suas especificidades em termos de nutrientes. Então, esse micro-organismo ele cresce muito bem no meio de agar-sangue, tá?
Por quê? Porque ele é do grupo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. O que quer dizer isso? Que é essa informação toda, né? Esse bicho aí de 7 cabeças. Quer dizer que esse grupo de micro-organismos, Streptococcus pyogenes, ele faz parte de um grupo de micro-organismos que cresce muito bem em meio de agar-sangue, porque ele apresenta a capacidade de hemolizar hemácias. E a hemácia está onde? Né? É uma célula presente ali no sangue, né? Então, nós temos 3 grupos de streptococcus: o beta-hemolítico, o alfa-hemolítico e o gama-hemolítico. O Streptococcus pyogenes, ele é do grupo beta-hemolítico. O que quer dizer isso? Ele apresenta a capacidade de hemolizar completamente as hemácias. Tá? Então, se eu quiser fazer uma cultura para ver se aquele paciente está infectado com o Streptococcus pyogenes, né, causador da faringite streptocócica aguda, eu vou transferir esse material por uma placa de Petri, um tubo de ensaio contendo um meio específico para o crescimento dele. Vocês estão conseguindo? Eu estou sendo clara? Vocês estão conseguindo me entender, gente? Sim, professora. Então, lembre, pegou, fez a colheita, né? Transferiu esse material em ambiente estéreo, né? Para um meio de cultivo estéreo. E aí eu vou esperar, né? Botar numa estufa, numa temperatura específica para o crescimento daquele micro-organismo, né? Tem bactéria que cresce melhor em 37 graus, já tem outra que vai crescer numa temperatura maior, numa temperatura melhor. Eu tenho que conhecer o micro-organismo para que eu possa ter a capacidade técnica de cultivá-lo. E aí eu vou esperar um tempo, né? Dependendo do micro-organismo, ele pode ser de crescimento mais lento, de crescimento mais rápido. Eu posso esperar de 2 dias a 1 semana, ou talvez um mês, né? Por exemplo, cultivo de micobactério causador da tuberculose. A cultura é um tempo bem longo, certo? Por quê? Porque ele cresce numa velocidade mais lenta e ele ainda cresce ainda em outras células, né? Ele é uma célula, ele é uma bactéria que não tem o crescimento ali fora de outra célula. Ele é um parasita celular, certo? Então, ele tem que ser cultivado em cultura contendo macrófagos, principalmente, tá? Aí, acho que foi a Ivanise que falou lâmina, né, Ivanise? A lâmina você faria se você fosse fazer um ensaio para saber se esse micro-organismo, né, se essa bactéria é gram-positiva ou gram-negativa, né, para uma possível coloração. Aí, uma lâmina seria viável, tá? Eu não sei que grupo bacteriano em relação à parede celular esse micro-organismo pertence, mas a gente sabe que ele é gram-positivo já, né? Isso já está bem estabelecido aí. Tá bom, gente? Então, quem colocou aí na primeira questão que o padrão ouro, né, o ensaio padrão ouro, para detectar o Streptococcus pyogenes, causador da faringite streptocócica, cultura é a resposta correta. Tá? Quem mais acertou? Alguém errou aí? Alguém mais errou? Sejam honestos. Todo mundo acertou? Professora? Oi, Thelma. Quando a gente estudou a microbiologia, eu acho que no primeiro, segundo semestre, a gente fez esse né, laboratório. Laboratório, Cultura, isso. Né? Sim, nesse ritmo aí. Isso mesmo. Só que aí também vai depender, né? A cultura, assim, depende do seu objetivo. O que eu estou buscando com a cultura? Por exemplo, eu posso simplesmente, quem fez aqui lá no terceiro semestre, quem fez na Examais é terceiro, né? Quem fez externo, eu não sei em que semestre vocês fazem a microbiologia geral, mas aquele ensaio em que o professor dá uma placa de Petri para vocês e manda vocês abrirem em algum compartimento da casa, né? Eu abre no banheiro, um grupo abre no banheiro, outro grupo abre
na cozinha, um outro grupo abre na sala. E aí vocês deixam um tempo aberto a placa e fecha, né? Aí depois coloca na estufa. E aí vai observar o crescimento. O que cresceu ali? Se cresceu fungo, se cresceu bactéria, entendeu? Pode crescer uma grande quantidade de micro-organismos. Por quê? Porque o professor ele pode ter te dado, o objetivo da aula era observar o cultivo de fungo, ele deve ter te dado uma placa de Petri com um meio de cultivo específico para fungo. Se a prática era bactéria, ele te deu uma placa de Petri com meios específicos para a bactéria. Eu não quero uma bactéria específica, eu quero um meio em que há possibilidade de crescimento de vários tipos de bactérias, né? Várias populações bacterianas. Então, tem meios específicos e tem meios mais generalistas, tá? Mas, com certeza, Thelma, as práticas que você fez é de cultivo, tá? Ou seja, que permite o crescimento daquele micro-organismo. Tá bom? Obrigada. Então, vamos para a segunda questão. Quem pode ler a segunda questão? Bora, quero ver vocês participando mais. Eu posso ler, professora. Ótimo. Quem é? Só está aqui o nome do... Como? Adeli. Vai, Adeli, porque aqui está Galaxy A30. Eu não sei renomear. Já tentei, mas não consegui. Vamos lá. Por quem é recomendada a identificação etiológica laboratorial do Streptococcus pyogenesis, procedimento que é utilizado em larga escala há mais de 10 anos pelos Estados Unidos? Eu coloquei que é recomendado pelo Comitê Científico de Cardiologia, Infectologia e Pediatria. Muito bem. Todo mundo colocou isso aí? Eu coloquei assim também. Todo mundo? Então, essa daí seria aquela questão para não zerar a prova, né? Estava bem direta. Já ia ter um ponto, professora. Já ia ter um pontinho, né? Pode colocar essa na prova, professora. Será? Quem sabe? Ninguém vai errar. Essa tá... Ninguém vai errar essa. Ô, Glória. Então, 0 a gente não terá, né? Não. Tá, então essa tá bem tranquilinha, né, gente? Estava bem direta, então ela é bem recomendada por esses comitês de cardiologia, infectologia e pediatria. Só lembrando que esse artigo ele é focado na pediatria, né? Todo mundo percebeu isso? Todo mundo percebeu que é mais focado para os pacientes pediátricos? Tá, vamos para a terceira. Quem pode ler a terceira? Eu posso, professor. Vamos lá, então. De acordo com o texto, qual a finalidade dos testes rápidos? Eu coloquei a facilidade da execução, que é feita em minutos, e o custo, que é baixo. Tá, vamos reler aqui a questão. Ivanise, o seu pensamento em relação aos testes rápidos está perfeito, não está errado, tá? Inclusive, essa é a resposta de uma outra questão mais adiante. Só que vamos prestar atenção na pergunta. Olha a pergunta. De acordo com o texto, qual a finalidade? Ou seja, quando eu falo de finalidade, eu estou falando qual é o objetivo. O que eu consigo obter de informação técnica do teste rápido? Ou seja, qual é o objetivo do teste rápido? Diagnóstico, né, professora? Ele é um teste diagnóstico. Assim como a cultura também é um teste diagnóstico, assim como realizar uma coloração, um teste diagnóstico, assim como um PCR, que é uma técnica molecular, é um diagnóstico. Só que cada ensaio desse, cada técnica tem um objetivo, né? Tem o porquê. O que eu busco no teste rápido? Os antígenos da bactéria, é isso? Isso. Essa é a resposta. Então, o teste rápido é um teste sorológico que vai detectar antígenos específicos presentes naquele micro-organismo. Ou seja, cada micro-organismo ele tem antígenos específicos. É como se fosse a digital. Quem é que tem digital diferente? Ninguém, né? Todo mundo diferente já, igual. Ninguém tem uma digital igual. Eu tenho uma digital diferente de cada um de vocês, ou seja, é uma característica minha. Então, os micro-organismos, né, os grupos, as espécies de micro-organismos, Streptococcus pyogenes é de uma espécie.
certo? Eu só estou dando um exemplo, mas, tipo, nós somos da espécie humana, mas temos digitais diferentes. Esse grupo de micro-organismos, ou seja, essa espécie, todos os Streptococcus pyogenes, eles apresentam antígenos específicos iguais, esse grupo. O Streptococcus aureus, o outro fulano de tal, o outro micro-organismo, cada grupo de espécie vai ter micro-organismos específicos. E no teste rápido, o que eu vou observar? A presença desses micro-organismos específicos. Como é que eu vou ver isso? Como é que funciona esse teste rápido? Eu pego a amostra, né, que eu posso fazer a colheita lá direto do foco da infecção, de que eu estou suspeitando que seja a faringite. Pego lá o suave, processo essa amostra e vou fazer uma reação, tá? Numa plaquinha, no pocinho. Quem aqui já fez algum estágio em laboratório que fazia esses ensaios sorológicos e já trabalhou lá com ELISA? Alguém aqui já viu isso? Já passou por um estágio assim? Não? Tá, então funciona assim. Eu tenho uma plaquinha. Essa plaquinha tem os pocinhos, tá? Nesses pocinhos que são comprados, né? Dependendo do laboratório, né? Do tipo de ensaio que eles fazem lá, se compra já os kits. Eu vou comprar a placa contendo os pocinhos que contém o quê, gente? Se eu tenho o micro-organismo, eu preciso comprar uma placa que tenha um anticorpo específico para esse antígeno do micro-organismo, tá? Então, eu tenho naquela placa lá os anticorpos, certo? Aí, quando eu pego a minha amostra e eu jogo lá, eu espero um tempinho que geralmente é rápido, por isso que o teste chama de teste rápido, o resultado sai em poucos minutos, eu vou ver se há reação. Se houve reação, é porque havia micro-organismo na amostra do paciente. Se não houver reação, é porque aquele paciente ele pode até estar com alguma infecção, mas não é causada pelo Streptococcus pyogenes. Pode ser por bactéria, por outra bactéria, pode ser por fungo, pode ser uma faringite viral, tá? Mas não é causada pelo Streptococcus pyogenes, eu já descarto. Deu para entender? Eu poderia fazer diferente também, se eu não pegasse a amostra direto lá do foco onde eu acredito que esteja a bactéria. Eu poderia fazer uma coleta de sangue, processar esse sangue, né, pegar o plasma onde está o anticorpo, e aí eu vou colocar esse plasma em contato lá no meu pocinho. Agora inverteu a situação. No exemplo anterior, eu tinha o micro-organismo que eu joguei em contato lá no pocinho com o anticorpo. Quando eu faço a coleta do sangue, eu já tenho o quê? O anticorpo. Então, na plaquinha, eu devo ter o quê, gente? Fragmentos do antígeno. De quem? Fragmentos antigênicos do Streptococcus pyogenes, que é o micro-organismo que eu estou investigando. Certo? Por isso que a gente chama de sorologia, porque envolve reação antígeno-anticorpo. Deu para entender, gente? Deu sim. Seria muito bom fazer estágio assim, ó. Pois é, seria muito interessante vocês passarem por esse tipo de estágio. É muito legal e você dá para entender bem a questão teórica, né? Não simplesmente você chegar lá e processar, né? Quem sabe vocês à frente já como profissionais vão trabalhar em algum laboratório nesse nível, vocês chegariam lá sabendo, né? Eu espero que essa informação que a gente está tendo aqui nessa nossa aula sirva para que vocês não cheguem crus lá, né? Então, deu para todo mundo entender, gente? Então, qual é o objetivo de um teste rápido, sorológico? Detectar a presença do antígeno. Qualquer antígeno? Não, né? O antígeno específico do micro-organismo que eu estou investigando. Tá? Se eu quiser fazer um teste aí para verificar... Deixa eu ver, uma infecção aí. Sífilis. Tá?
vou fazer uma sorologia, eu vou ter que pegar a amostra, né, colocar num pocinho onde tenha o quê? Anticorpo específico para antígenos da sífilis. Eu não posso ter um anticorpo específico anticorpo específico para antígenos dos Streptococcus pyogenes, tá? Porque eu estou investigando o quê? Sífilis e não faringite streptocócica. Deu para entender? Então, o teste rápido ele pode ser utilizado para o diagnóstico de uma série de infecções. E eu tenho que conhecer, tenho que ter conhecimento dos sintomas, né, do paciente, para eu saber direcionar que tipo de teste rápido, né, que tipo de sorologia será aplicado. Tá bom? Deu para entender? Sim. Então, vamos avançar. Vamos para a quarta questão, né? Quem pode ler a quarta questão? Posso ler, professor? Vamos lá, então. De acordo com o artigo, quais as vantagens do teste rápido em relação à cultura do diagnóstico da faringite streptocócica? Streptocócica. O que você colocou, Lucas? No caso, foi o que a minha falou ainda agorinha, né? As vantagens, o baixo custo e o tempo, a facilidade de execução. Baixo custo, tempo e facilidade de execução, né? Então, deu para entender, Ivanise? O objetivo é o quê? Detectar antígenos. Quais são as vantagens, né, que eu tenho em relação à cultura? A cultura, como eu falei para vocês, demanda tempo, né? Porque eu tenho que fazer a colheita, eu tenho que aplicar lá no meu meio de cultivo, eu tenho que esperar o micro-organismo crescer, depois eu vou fazer uma colheita e analisar para ver se é aquele micro-organismo. Se cresceu, né, eu já vou ter aquela praticamente certeza de que é o micro-organismo. Por quê? Porque se eu peguei um meio específico, coloquei aquele micro-organismo que cresce naquele meio e houve formação de colônia, então porque há a presença do micro-organismo. Mas isso em relação à cultura demora tempo. E a cultura tem um custo maior, né? Porque eu tenho um custo maior, porque eu tenho que manter numa estufa, essa estufa gasta energia, certo? A estufa é cara, tá? Não que os reagentes da sorologia também não sejam, mas eu compro uma quantidade e dá para fazer vários testes. Cada paciente, para quem lê o artigo com bastante atenção, gasta em torno de R$5, né, para cada teste rápido. Na cultura, não, vai gastar bem mais, porque eu vou comprar o meio, eu vou ter que treinar pessoal para poder trabalhar, porque não é simples trabalhar com cultura, tem problema de contaminação, tá? Vai demorar um tempo maior para o paciente saber o resultado, e isso pode também levar uma demanda de tempo maior para que o paciente possa iniciar o tratamento. Deu para entender, gente? Então, as vantagens são o tempo mais curto, facilidade para executar, tá? Que geralmente é em poucos minutos, e o baixo custo. Tudo ok? Tudo tranquilo com essa daí também? Tranquilo. Então, vamos avançar. Quem pode ler a quinta? Estou gostando de ver. Hoje vocês estão bem participativos. Estão de parabéns. Posso ler, professor? Então, vamos lá, Thelma. De acordo com o texto, a semiologia clínica, que é a avaliação baseada em sinais e sintomas clínicos, é suficiente para fechar o diagnóstico de faringite streptocócica e direcionar um tratamento? Por quê? Eu coloquei que não. Porque não se pode fazer um diagnóstico sem exames laboratoriais. No caso do texto, um grupo de crianças receberam o diagnóstico, tomaram antibiótico, mas nem todas estavam com faringite. Ou seja, uma grande porcentagem tomaram o medicamento sem ter a doença. Com isso, 50%, não foi? 50%, 55% de uma quantidade de 24%, né? Isso. Que estavam infectadas, ou seja, o dobro de crianças tomou a medicação, fez a antibiótico-terapia sem necessidade. Sem necessidade. Né? E 40% dessa avaliação é errada. Por isso é muito importante o diagnóstico.
Muito E bem, também tudo bem. causa resistência bacteriana também, né, professora? Ou não? Sim, né? Isso daí é algo que a gente vai discutir na próxima aula, mas eu já posso adiantar para vocês. Antibiótico, antibacteriano, seja antiviral, que vocês já aprenderam o que é antibiótico, né? E que antibiótico ele pode ser utilizado no tratamento de qualquer infecção causada por micro-organismo, dependendo do micro-organismo. Ele não causa resistência. Antibiótico nenhum causa resistência. O que o antibiótico pode fazer em relação à resistência, gente? Isso está no texto. Ele seleciona os micro-organismos mais resistentes, mas causar resistência ele não causa. Quem causa resistência, o que causa, né, a origem da resistência são mutações, alterações, né, genéticas, mutações genéticas lá no material genético do micro-organismo, tá? Que no caso da bactéria, ou é no cromossomo bacteriano, ou é por meio de transferência de plasmídios, ou é por meio de fragmentos de DNA móveis, chamados de transposições. Certo, gente? Então, professora, como é que falam, né? Vai tomar antibiótico, pode tornar, né, a bactéria mais resistente. Aí você corrige na hora quem falar isso. Não vai tornar resistente, mas pode selecionar os mais resistentes que estão ali. Por exemplo, digamos que um paciente esteja com uma infecção causada aí por uma bactéria que geralmente é tratada com beta-lactâmico, com penicilina, tá? E aí o paciente vai começar a fazer o tratamento, mas o diagnóstico não foi bem fechado, né? De repente pode não ser a bactéria ou pode ser. Começou a fazer o tratamento aí com um beta-lactâmico que não seria o adequado para aquele momento. E aí o paciente começa a tomar, vê redução, né, melhora os sintomas, porque há redução na quantidade de bactérias que tem ali. Só que do nada, o que acontece? O paciente começa a piorar de novo. Aí ele acha que ele já está bom, ele para de tomar um antibiótico, né? Aí o que acontece? Começa a piorar. O que pode ter acontecido com aquele paciente? O que pode ter acontecido é que ele estava, né, infectado com bactérias de dois grupos. A mesma bactéria, a mesma espécie bacteriana, só que uma era sensível e a outra resistente. Tá? Ela tem ali, no caso da penicilina, qual é a enzima que é sintetizada por bactérias resistentes à penicilina, assunto da nossa aula anterior. Quem lembra? Quem lembra? Eu não assisti a sua aula, professora. Tá, então eu vou falar. Mas ainda vou assistir. É a penicililase, tá? Digamos que tem uma bactéria ali resistente à penicilina. Ela sofreu uma mutação e nessa mutação ela começou a expressar a penicililase, tá? Quando o paciente foi tratado com a penicilina, o que a penicililase fez? Degradou o anel beta-lactâmico, converteu a penicilina em ácido penicilóico, que não tem efeito antibacteriano, ou seja, a bactéria continua ali linda e maravilhosa, proliferando e vai continuar causando a infecção naquele paciente, tá? Então, o antibiótico, aí nesse caso, ele induziu resistência? Foi ele que criou resistência? Não. O que ele fez? Matou as sensíveis, mas possibilitou o quê? A proliferação das resistentes que estavam ali. Certo, gente? Deu para entender? Sim ou não? Sim, professor. Então, o antibiótico causa resistência? Vocês acham? Não. Não. O que ele faz? Ele... esqueci agora. As bactérias mais resistentes... Tá? Seleciona as bactérias mais resistentes. Ele seleciona... Isso, ele seleciona as mais resistentes. Elas têm ali algo novo que elas não precisavam usar, mas quando elas precisaram usar,
né? Elas usaram e proliferaram, tá bom? Então, vamos olhar de novo para a quinta questão, que a Thelma respondeu ali muito bem, né? Então, a resposta é não, tá? Pois cerca de 50% dos casos, os clínicos ainda têm dúvida, né? Eles não sabem se realmente é ou não, mas eles acabam diagnosticando como sendo para que eles comecem logo a antibiótico terapia de precaução. Mas aí muitos podem não estar e aí isso acabar levando, né, à seleção de bactérias resistentes, tá? Então, dessa forma, utilizando-se apenas a semiologia clínica, 1/3 de todas as faringites são equivocadamente tratadas com antibiótico. A gente sabe que tem faringite que não é causada por bactéria, né? Tem faringite que pode ser causada por vírus, tem faringite que pode ser causada por fungo. Tá bom? Deu para entender? Então, o diagnóstico baseado apenas na avaliação clínica dos sinais e sintomas, ele não é considerado viável para fechar um diagnóstico e começar um tratamento, tá? Tem-se que associar essa anamnese, né, essa semiologia clínica, ao ensaio laboratorial, tá bom? De preferência, para tentar descartar logo aí um teste rápido que é mais barato, né? Porque a cultura vai demorar mais. E aí o paciente pode sofrer uma piora no quadro de saúde. Certo, gente? Certo. Então, vamos adiante. Olha, essa sexta é muito difícil. Quem pode responder? Quem pode ler e responder? A sexta. Dormiram? Professora, Tem gente aí? de acordo com o artigo, a observação de 93% dos pacientes com faringite estreptocócica apresentando febre indica que a natureza da patologia eu coloquei fase aguda. Muito bem. Muito bem, fase aguda. Todo mundo colocou isso ou alguém colocou diferente? Sim, eu coloquei a fase aguda também. Isso. Então, o que eles observaram? Que 93% dos pacientes, né, que eles avaliaram, que eles fizeram processo anamnético, que eles detectaram, né, por ensaios laboratoriais como sendo faringite estreptocócica, eles avaliaram que tinham um quadro aí de permanência de febre. E aí eles viram que 93% desses pacientes estavam na fase aguda da doença, né? Por quê? Porque fase aguda, naquele momento ali, os pacientes deviam estar com a carga bacteriana alta, por isso, tendo esse quadro aí febril. Certo? Quem ia errar essa na prova? Alguém ia errar essa? Acho que eu ia acertar. Tá muito fácil, né? Vocês querem a prova que nem esse nosso questionário? Se ela passa um texto, aí pode ser igual o questionário. A prova vai ser mais fácil, vocês vão estar mais preparados. A prova mais fácil das mais é a minha. Ai, meu Deus, já tá me dando até medo desse fácil. Com certeza. Vamos lá para a sétima. Quem pode ler a sétima questão? De acordo com o observado pelos autores do trabalho, o quadro faringite é geralmente viral no início. Porém, aos 3 dias de evolução febril, cerca de 50% dos pacientes apresentam infecção secundária. Quais os principais agentes etiológicos causadores destas infecções secundárias? No caso, do texto fala de 3, né? Que são 3 nomes difíceis. Isso. Vou tentar falar. Streptococcus. Eu não sei falar esse outro nome, professor. Streptococcus pneumoniae. E a outra é? Haemophilus influenza e não sei o que, professora. Moraxella catarrhalis. Isso.
Moraxella catarrhalis, são essas três aí. Esses nomes científicos, eles são bem Só estrangeiro, né, professora? Ele é, na verdade, não é grego. Esqueci a natureza, mas é todo assim. Esse ai no final, que fica com o som de i. É só questão de teste mesmo. Testando, treinando, vocês aprendem a falar. Essa também aí também estava dada, né? Direta no texto. Tranquila, tranquila. Vamos para a oitava. Estamos chegando ao final. Hoje vocês serão liberados mais cedo. Vamos ver, né? Se essas três aí foi tudo tranquila. Sétima questão. Não, oitava, né? Oitava questão. Quem pode ler? A bacteremia é outro problema clínico a ser considerado em pacientes com faringite estreptocócica. Em que grupo pediátrico esta condição é mais frequente? E com que frequência? Eu coloquei os lactentes. E a Muito frequência bem. Com que frequência? De 1 a 3% nessa faixa etária. Certo, muito bem. E o que são esses lactentes? Quem são esse grupo de lactentes? Vocês sabem quem são, né? São os RNs, professor. E são aquelas crianças que estão em fase de amamentação, né? Ainda estão sendo amamentadas. E o que é a bacteremia? Vocês foram pesquisar? Não, eu não pesquisei, não. Quem sabe me dizer aí? Meio ponto para quem acertar. Acabou o tempo. Demoraram muito. Não dá tempo nem de pesquisar, professor. Bacteremia é a presença da bactéria, foco de infecção, né? Dependendo, em geral, bacteremia é a presença de bactéria na corrente sanguínea, tá? Porque de repente o paciente ele pode sofrer um quadro, né? Uma complicação, e aí as bactérias conseguirem migrar para a corrente sanguínea. Entrando na corrente sanguínea, a infecção já se torna sistêmica, né? Deixa de ser focal, localizada e passa a ser sistêmica. Isso pode trazer uma complicação mais grave para o paciente, tá bom? Então, em torno de 1 a 3% das crianças com faringite estreptocócica chegam a esse quadro de bacteremia, né? E aí os cuidados, eles têm que ser bem mais acurados. Certo, gente? Tudo tranquilo, todo mundo está conseguindo acompanhar, todo mundo está conseguindo entender. Quem está caladinho aí está conseguindo entender? Sim, professora. Ou quem está caladinho só está na sala, mas não está? Porque a gente não vê vocês, né? Vocês ficam me vendo, mas eu não vejo vocês. Vocês tiram a imagem. Sim, dando para entender, sim, professora. Ah, que bom. Então, vamos para a 9ª questão, penúltima questão. Quem pode ler a penúltima questão? De acordo com o observado pelos autores, na avaliação inicial dos pacientes com suspeita de faringite estreptocócica, que testes são recomendados? Os testes rápidos ou a cultura? A avaliação Isso, deve... teste. A avaliação deve abranger todo o paciente, a via aérea alta e baixa e os sinais de disseminação sistêmica da infecção. Muito bem, perfeito. Tá? O teste rápido, ele é o mais indicado, devido àquelas vantagens que a gente viu, né? Em questões anteriores, pelo fato dele ser, o próprio nome já diz, rápido, de baixo custo, de fácil procedimento de manipulação, né? Fácil execução. E, se possível, né? Fazer a cultura. Faz o teste rápido, às vezes pode dar um falso negativo, né? Aí deu falso negativo, vai, faz a cultura, e aí avalia a questão da cultura
para fazer uma administração, né, uma intervenção antibiótica, uma intervenção antibacteriana bem mais precisa, para não correr naquelas situações, naqueles casos, né, de tratar um paciente que não estava com faringite estreptocócica, poderia estar com uma faringite viral ou uma faringite causada por um outro micro-organismo, podendo gerar o que, gente? A questão lá, né, da seleção, facilitar a seleção de bactérias resistentes àquele determinado antibacteriano, isso trazer vários tipos de complicações para o paciente, né? E como a Thelma falou, o paciente ele tem que ser avaliado como um todo, não só a questão focal, fazer um exame também para avaliar se ocorreu uma bacteremia, né? Para fazer uma intervenção mais sistêmica, certo? Então, tem que ser avaliado tem que ser avaliados todos esses padrões, ou seja, avaliar o paciente como um todo, tá? Então, o teste rápido, ele é o mais indicado e, se possível, né, se houver tempo, se o paciente tiver condições, fazer também a cultura. Deu para entender? Tudo certinho aí? Vamos finalizar a nossa aula. Quem vai fechar com chave de ouro na 10ª questão? Eu leio, professora. Vamos lá. Segundo o artigo, o uso do teste rápido é considerado uma vantagem para a saúde pública. E por quê? Sim, como no próprio texto fala que é nítido, pelo fato de ter menor utilização de antibióticos e a redução na velocidade de desenvolvimento de resistência de diversas bactérias. Isso. Muito bem. Por que, gente, vocês acham que esse teste rápido ele vai diminuir a questão de um tratamento de forma inadequada e vai ajudar também, no caso de diminuir a facilidade aí do desenvolvimento, não do desenvolvimento, né, mas da seleção de bactérias resistentes? O que o teste rápido está fazendo no grupo de populações? Eu tenho um grupo de 100 pacientes, 200 pacientes, e aí, desses 200 pacientes, o clínico está lá, né, fazendo lá a semiologia clínica, né, que é a anamnese, a avaliação dos sinais e sintomas, e o clínico, ele, pelos sintomas, né, pelos sinais, ele acredita, suspeita que seja a faringite estreptocócica. Só que a gente já viu que esse tipo de avaliação, ele não é preciso, né? Em 50% dos casos, pode haver o quê? Uma imprecisão na questão desses sintomas relacionados diretamente com a doença, com a infecção. Então, nesse caso, o que o teste rápido iria fazer? Qual seria ali a vantagem dele, né, da gente fazer um teste rápido? Ele vai tirar toda essa dúvida, né, se a pessoa está ou não, e aí vai fazer o diagnóstico correto. Isso, aí já vai direcionar o quê? Aquele grupo que deu positivo, né, que deu reagente para um tratamento. Enquanto, né, se possível, se faz a cultura para poder ter mais uma confirmação, né? Aqui deu positivo e aqui também a presença da bactéria. Então, isso é sinal de que esse paciente está sendo tratado de forma correta e não vamos interromper o tratamento, certo? Então, o teste rápido está fazendo o quê? Uma triagem, né? Esses daqui, eu vou separar, esses daqui estão, esses daqui eu vou fazer outro tipo de investigação porque deu negativo. Ou então, posso repetir o teste porque pode acontecer de dar falso negativo, né? Manipulação do operador, contaminação, certo? Então, aí eu já vou ter uma precisão em termos de direcionamento de tratamento do paciente, não vou tratá-lo de forma errônea, de forma incorreta. Certo, gente? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Não? Todo mundo safo? Todo mundo aí preparado para fazer uma prova surpresa?
Acho que surpresa não, né, professora? Brincadeira. Mas está tranquilo, né? O texto, gostaram do texto? Eu gostei Gostaram do bastante. artigo? Gostei bastante também. E não foi um texto... é muito bom, né, professora? E a aula fica mais assim, produtiva, né, professora? Com exatamente. certeza. Por isso que eu enviei o artigo antes, porque eu queria que vocês chegassem aqui com esse conhecimento prévio, e enviei também as questões para que vocês pudessem, né, para que a gente pudesse direcionar melhor a discussão, para que vocês pudessem estudar a respeito da questão e poderem fazer também comentários adicionais, e isso deixa a nossa aula bem mais interessante, mais rica, e não deixa aquela aula monótona em que só eu falo, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui, se vocês não têm mais nenhuma dúvida. E só relembrando, tá, que a nossa prova vai valer 7 para quem chegou depois na sala, e que a gente vai ter uma atividade valendo 3 pontos, certo, gente? Tudo bem? Tudo bem, professora. Tá certo, então, gente. Então, uma boa noite para vocês e até quinta-feira, tá? Neste mesmo canal, nesta mesma hora. Tá bom? Boa noite, Boa noite. professora. Professora, Boa qual vai ser o noite. assunto da próxima aula? Da próxima aula, nós vamos falar sobre resistência bacteriana, tá? Então, já podem começar a ler aí sobre resistência bacteriana, certo? Obrigada. Bem? Tá certo, então, gente. Boa noite para vocês e até quinta, tá?